Gente, tudo bom? Vamos começar então mais um conteúdo. Como vocês ouviram ali no áudio que o senhor colocou para vocês, nós fizemos uma pequena revisão do conteúdo e agora a gente vai começar a trabalhar o relevo, tá? Mas antes de nós começarmos a trabalhar o relevo, estou com a apostila de vocês. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, certo? Então, a questão do relevo está aqui, ó, nessa parte. Então, antes de nós continuarmos a ver a questão do relevo, a gente vai começar a trabalhar a questão do solo, tá bom? Então, a gente vai começar pelo solo. O solo, no caso, ele pode ser estudado a partir dessa ciência. Aqui a gente está usando o slide share mais uma vez. O slide aqui publicado, compartilhado na rede social é do Bruno Delvecchio Zequin e é sobre pedologia. O que é isso, gente? Isso nada mais é do que o estudo dos solos em seu ambiente natural, né? Então, perceba o que é o solo. Solo nada mais é do que a formação da estrutura que sustenta toda uma paisagem, né? Essa paisagem ela é formada por diferentes fatores e esses fatores eles são relacionados muitas vezes ao tipo de estrutura, ao tempo de formação, ao tipo de material que sustenta essas estruturas e assim eu vou ter variações e tipos de solos, tá bom? Por que a gente estuda o solo? Porque tudo que a gente faz de atividade econômica, tudo que a gente faz de atividade social se sustenta, está baseado neste ambiente, né? Então, aqui tem alguns fatores que são predominantes, como o senhor estava falando, é o material de origem, ou seja, a rocha matriz, da onde ele vem, os organismos que vivem nele, ou seja, o tipo de decomposição que vai ocorrer sobre o solo, o relevo local, isso interfere, o clima e o tempo. Vamos pegar, por exemplo, vamos usar como exemplo, talvez assim, para evidenciar isso, vamos pegar, por exemplo, o material de origem. Se a rocha, por exemplo, é rocha basáltica, né? Se ela é xisto, se ela é um tipo de rocha, ele vai formar um tipo de solo. Os organismos vivos é o tipo de vegetação que eu consigo obter nesse solo. Isso também vai formar uma variação, um tipo de solo. O relevo, se ele é plano, se ele é montanhoso, isso também acaba interferindo na formação do solo. O clima, se chove, se é seco, e a questão do tempo, aqui é tempo atmosférico. Lembrando que clima está relacionado a uma constância e o tempo ao movimento atmosférico diário que forma ali as especificidades dos climas, certo? Aqui nós temos então a origem do solo. O solo todo solo parte de uma rocha que a gente chama de rocha matriz. Essa matéria de origem ela vai promover o surgimento, né, a partir de uma matéria-prima de rochas sedimentares ou orgânicas, formando solos que são mais férteis e menos férteis, tá? É importante a gente destacar que esse solo sempre vai ter camadas, ó. Ele vai ter camadas e cada camada corresponde à concentração de um tipo de mineral, certo? Então, para ser mais ou menos fértil, depende do tipo de mineral que se concentra nessas camadas. E como é que a gente chama essas camadas? A gente chama essas camadas de horizontes. Como o clima interfere nesse solo? Ele interfere a partir de alguns fenômenos, como por exemplo o intemperismo, que nada mais é do que a infiltração da água, né? A gente chama de intemperismo químico. Existem muitas estalactites, né, em cavernas que são muito usados para dar esse exemplo, né? A própria ondulação das calçadas, muitas vezes causada pelas raízes, também é um tipo de intemperismo, daí intemperismo químico, né? A temperatura, porque a temperatura é um agente modelador, né? Então você é, tem uma rocha que sofre um aumento e uma diminuição da temperatura, acaba interferindo na sua formação quanto estrutura. A chuva, né, o nível de chuva, precipitação, né? Esse solo pode ser mais ou menos diluído, formando ali uma alteração do tipo de mineral e os solos, é, os solos que passam também por agentes de temperatura e umidade. Isso acaba criando essa variação dos solos. Aqui eu tenho algumas zonas climáticas que o senhor não vai trabalhar porque não é o nosso foco, né? O nosso foco é os horizontes. Então,
Dentro desse contexto, o que que nós vamos ter ali? Nós vamos ter, então, além da formação do solo, como consequência, a influência dos relevos e a própria formação do relevo, que é o que a gente vai ver mais à frente, tá? Que são os tipos de relevo. É, Esses tipos de relevo, eles também interferem na formação do solo e eles são frutos da formação do solo. Tipo, quando a gente estuda clima, a gente sabe que o tipo de clima determina a vegetação. E o efeito da vegetação o tipo de vegetação acaba, de uma certa forma, interferindo no clima. Na questão dos solos e relevos, é mais ou menos a mesma coisa. Um relevo plano, ele vai formar um tipo de solo e, ao mesmo tempo, esse solo compõe um relevo plano, entende? Então, cada tipo de relevo, conforme a sua altitude, a sua altura, os seus dobramentos, acabam permitindo uma infiltração maior ou menor da água. Lembrando, gente, que tudo que a gente não trabalhar nesse vídeo, para não ficar muito extenso, o senhor vai deixar o slide para que você possa estudar, tá bom? É, mas a grande questão ali no tipo de solo é o quanto, no tipo de relevo, é o quanto esse relevo pode ser alto, plano, quanto ele sofre com a infiltração maior ou menor da água e o quanto ele pode passar por processos erosivos. Lembrando que a erosão nada mais é do que a formação dos sedimentos. Os sedimentos é um tipo de rocha e essas rochas compõem os solos, certo? São os chamados solos aluviais, que a gente já vai ver daqui um pouquinho, tá bom? Aqui tem uma explicação, então fala sobre essa questão do relevo, né, da deformidade da paisagem, como isso interfere na formação dos solos. Você poderá olhar depois. Aqui tu tem a explicação, né, toda a curva que tu vai ter desse solo e como ele vai interferir. Os organismos seriam o tipo de vegetação, né, o tipo de flora, de fauna que tu tem dentro do ambiente. Essa decomposição dessa matéria orgânica, né, desses organismos, acaba interferindo na formação do solo, principalmente quanto à sua fertilidade. Então, aqueles solos que são mais férteis, menos férteis, eles dependem desse tipo de equilíbrio dos organismos que formam esse tipo de vegetação. Não sei se você está percebendo que quando a gente fala de solos, a gente está falando de coisas que se entrelaçam, né? Coisas que são ligadas. Eu não consigo desassociar e separar elas, porque faz parte de um mesmo contexto, certo? O tempo aqui seria a relação tanto de tempo quanto tempo atmosférico, quanto também tempo mesmo, períodos, né? Existem solos que são chamados solos mais novos, existem solos que são chamados de solos mais velhos, né? E isso tem a ver principalmente com o tempo, mas com o processo de desgaste. Então aqui tem uma evolução dos solos, é mais ou menos a mesma figura que tu vai ter na página 12. Deixa eu pegar aqui a página do livro, página 12. Então tu tem esses horizontes que você pode estudar lá. Esses horizontes aqui, eles estão representados de uma maneira melhor aqui, para que a gente possa entender. Como é que um solo pode ser novo e um solo pode ser velho? Vamos pensar assim na criação. Deus criou tudo, criou o céu, a terra, o mar. E como é que pode hoje ter solos com idades diferentes se tudo foi criado no mesmo momento? Bom, é o processo, né, de formação dos solos. Então, olha só. Aqui, nesse primeiro bastonete, eu tenho um solo que eu vou chamar ele de solo básico, solo do Gênesis, solo, a rocha matriz, o início, né? Aqueles agentes, o relevo, o clima, o tempo, o tipo de cobertura, vai fazendo com que esse solo passe por transformações. Então, antigamente eu tinha só rocha, aqui nesse bastonete eu já tenho outro tipo de solo, eu já tenho horizontes diferentes, né? Que são esses cortes, ó. Tu tá vendo aqui, ó, um corte e aqui outro corte. E conforme vai passando o tempo, eu vou aumentando o número de cortes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a evolução dos solos, de um solo mais antigo para um solo mais novo, para um solo para um solo mais maduro. Então, aqui eu tenho uma rocha mais nova, né? E aqui eu tenho um solo mais maduro. Vamos destacar uma coisa que é importante? A rocha ela quanto mais quebrada, mais nova. O solo, quanto mais quebrado, mais antigo, tá? Porque já está mais tempo se quebrando, certo? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, fiquem com Deus, tá bom?